o noticiário político saiu de férias aqui no Brasil, né? Só dá Estados Unidos, Venezuela. Realmente, a gente tem... O Congresso está em recesso, né? Recesso do branco, mas está em recesso, começa a voltar... acho que nem na semana que vem vai voltar para valer. Na outra, mas vai ser uma volta muito irregular por causa da eleição municipal. O noticiário político deu uma parada geral, né, Plínio? Tá difícil. Deu, já era um pouco esperado, né, Mauro? Justamente por causa dessa questão das eleições, né? No sábado começaram as convenções partidárias, é isso que a gente tem focado até mais aqui, e o Congresso está esvaziado, né? Eu acredito que, assim, mesmo com o retorno, né, é bom que a gente frise que não existe um recesso em julho, né? Isso, os deputados que autodeterminam lá e acabam saindo. Mas com a questão das convenções do início da campanha agora em agosto, vai ser um segundo semestre bem complicado, assim, vai ser focado muito em eleição mesmo. Vai ter 3 semanas de esforço concentrado para votar pautas importantes, mas é só isso, né? É só isso. Pois bem, qual é o nosso tema de abertura hoje? É a nossa manchete. A Polícia Federal está na expectativa, está tendo uma guerra silenciosa aqui nos bastidores em relação ao que fazer com os inquéritos da Polícia Federal em relação ao Bolsonaro. Tem 2 inquéritos que estão na bica para a Procuradoria-Geral da República tomar uma decisão. Vai denunciar o Bolsonaro e a quadrilha ou não? Deve denunciar, mas há uma guerra em relação ao prazo, né, Plínio? O Gonê vinha sinalizando que só gostaria de soltar a denúncia depois das eleições de outubro. Depois das eleições de outubro. Há uma ideia aqui que seria bom deixar o Bolsonaro sangrar em praça pública para ele ir se enfraquecendo. De fato, é o pior momento do bolsonarismo, né? Você mesmo ontem, né? O fiasco lá do comício dele, né? É um atrás do outro. A crise, nós vamos falar disso mais tarde, da candidatura do Nunes em São Paulo, é o pior momento do bolsonarismo. Então, a tese que estava vigorando é deixa ele sangrar em praça pública, depois vão para cima. Mas começa a haver uma outra interpretação, né? Vai que o Trump ganha a eleição. Se o Trump ganha a eleição, esse cenário muda. Então, talvez, essa é a ponderação que o STF está fazendo. Eu conversei ontem aqui com 2 pessoas ligadas, não falei com ministros do STF, mas 2 pessoas ligadas a ministros do STF, estão com uma outra ponderação, que é se o Trump ganha a eleição, vai complicar politicamente, porque são processos jurídico-políticos ou político-jurídicos, para tocar o processo contra o Bolsonaro. Então, a cúpula da PF está achando que o cenário mudou e que deve sair a denúncia do Bolsonaro, pelo menos no caso do Bolsonaro e da quadrilha, pelo menos no caso das vacinas e das joias, semana que vem. Em tese, semana que vem sai também o relatório em relação à investigação do golpe. Então, com isso, mas mais uma vez, né, gente? Isso aí não é prisão de Bolsonaro, tá? É apenas o segundo passo numa longa jornada até a condenação dele. Nós tivemos o indiciamento, aí vem a denúncia, e aí sim começa o julgamento no STF, que vai demorar meses, né, Plínio? Vamos ver. O cenário tem oscilado muito, né, Mauro? Principalmente o cenário externo que está acontecendo na eleição dos Estados Unidos. Existia realmente essa preocupação em relação ao Trump. Agora a saída do Biden com a entrada da Kamala já mudou um pouco o cenário, mas eu acho que é importante, assim, o Gonê, ele tem tido um pouco de cuidado com isso, até pelas pressões que ele está sofrendo, né? A gente lembra em 2018 que a gente tinha um cenário em que foi usado de tudo para acabar com o Haddad, né? Inclusive o Moro liberou aquela a delação do Palocci às vésperas da eleição, então foi um carnaval. Então agora está tendo um pouco de cuidado, tem essa questão do sangrar também, que se coloca muito, eu não sou muito adepto disso não, viu, Mauro? Porque o que acontece? O ano que vem, além da gente ter essa incerteza em relação ao cenário político internacional, tem uma questão que semana passada a gente levantou aqui, eu consultei alguns juristas, só até para fechar essa matéria, talvez feche hoje, que é em relação à idade do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, dia 20 de março, ele faz 70 anos. Então, assim, eu consultei alguns juristas e realmente existe a remissão de pena. E dependendo da pena que será imputada ao Bolsonaro, ele pode nem ir para a cadeia,
né? Ele fica condenado e fica solto. Então, essa é a grande questão que se coloca. Mas, realmente, assim, na minha visão, o que a gente está vivendo hoje seria o momento exato para ir para cima e denunciar. Eu acredito, principalmente em relação a esse inquérito da organização criminosa do golpe, isso aí vai pegar meio que vai ter um efeito manada no bolsonarismo, né? Isso aí vai desacreditar. Tem muita coisa ali para vir à tona ainda, e isso vai pegar as candidaturas nos estados, que, como a gente já disse, aqui nos estados não, nos municípios, principalmente nas capitais, que, como a gente disse ontem, então o Bolsonaro não está colocando força. Gente, em São Paulo ontem foi constrangedora a convenção do PL, viu, Mauro? É isso que eu ia falar. Vamos entrar nesse assunto? Já que a gente está aí, vamos falar dos assuntos políticos das eleições municipais. Ontem foi o dia, era para ser um dia de consagração do Nunes em São Paulo. O que aconteceu, Plínio? Não, foi uma coisa totalmente constrangedora. Teve a convenção do PL em São Paulo para aprovar ali, né, ratificar o nome do Coronel Melo Araújo como vice do Nunes, e olha, não apareceu um do clã Bolsonaro. Sabe onde o Bolsonaro estava, Mauro? Ele estava em Piracicaba, né? Ele foi para Piracicaba, a desculpa dele foi que ele não pôde ir na convenção do PL na capital paulista, que é o principal centro da disputa das prefeituras, porque ele estava na convenção em Piracicaba, que é uma cidade do interior, aqui próximo até, né, na convenção que selou aí a candidatura do Alex de Madureira à prefeitura. E isso foi a justificativa, inclusive, do Melo Araújo para falar que o Bolsonaro não estava, mas não estava Eduardo Bolsonaro, não estava Flávio Bolsonaro, não tinha nenhum dos Bolsonaros. Aliás, assim, Ricardo Salles constrangido, Mário Frias constrangido. Tem alguns vídeos até para a gente mostrar aqui, diante do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes está abandonado pelo bolsonarismo e também pelo PL. Né? Então a gente vê, e a eleição de São Paulo, para o Lula já falou isso. É Lula contra Bolsonaro. E o Bolsonaro praticamente abriu mão. Na minha opinião, eu tenho conversado com algumas pessoas nos bastidores aí, tudo sinaliza que o Bolsonaro vai abandonar a candidatura do Nunes, viu? Eu estou colocando isso já como um fato, viu, Mauro? E aí eles vão de Pablo Marçal. Daí, muito provavelmente, eles vão apoiar o Pablo Marçal. Inclusive, o Costa Neto já sinalizou essa simpatia pelo Pablo Marçal, e foi o Costa Neto que costurou esse apoio, né? Não, tá muito constrangedor. Tem um vídeo do Mário Frias aí que eu mostrar. Posso subir? Tem também que o Nunes gravou. Sabe por quê? Porque ninguém colocou em rede social que teve uma convenção. Nossa Senhora. Ninguém, nenhum do clã, nem o Ricardo Salles que estava lá, nem o Mário Frias, nem o Bolsonaro, ninguém. Quem colocou foi o Ricardo Nunes, um videozinho curto, que depois eu mostro aqui, e o próprio Melo Araújo fez uma publicação sem citar o Ricardo Nunes nas redes sociais. Olha o nível que tá, Mauro. Essa campanha do Nunes está começando a lembrar. Lembra da campanha do Gilmar Tato, do PT, em 2020? Foi um fiasco, todo mundo caindo fora, todo mundo desembarcando. Tá com cara. Tá parecida, né? Tá parecida. Muito parecida. E, aliás, assim, você vai ver, o Mário Frias, o jeito que ele coloca aí, o Nunes estava entre o Mário Frias e o Coronel Melo Araújo. Ele fala justamente da questão da pandemia, que quando o Ricardo Nunes aderiu, como a maioria das pessoas, né, as regras aí de sanitárias, né, e ele fala isso e depois ele meio que dá um jeito de passar por cima do Nunes para cumprimentar o Melo Araújo. Dá uma olhada, é constrangedor. Vamos ver o vídeo. Então, ó, esse aqui de paletó azul é o Mário Frias, e do lado direito dele, para quem está vendo daqui, está o Nunes, tá? Vamos lá. Então, me desculpa se eu não sou muito político, mas eu tenho um lado sim, o meu lado é certo, o meu lado é o apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Que eu vi defendendo o povo brasileiro durante uma pandemia, que a maioria dos líderes mandou fechar tudo. E hoje você está vendo que não adiantou nada fechar nada.
né? Onde a maioria dos líderes quis forçar uma barra de criar um passaporte vacinal. Pô, que mundo que eu estou? Que lugar que eu estou vendo? Eu estou vendo a história se repetir. Então é muito importante nesse momento. Quero saudar mais uma vez o prefeito Ricardo, ao Melo Araújo, que é um grande amigo. Confio muito em você, sei que o 01 confia em você, meu amigo. Parabéns. E vamos virar a história desse país que a gente merece. Caceta, o cara se referindo ao vice e não ao Nunes. Ignorou. O Melo Araújo, que é esse da PM, da ala assassina da PM, tá do outro lado do Nunes. Vamos ver o finalzinho. Olha lá. Olha lá, passando em cima. Olha só. Constrangedor. O cara dá um abraço formal no Nunes e aí dá um abraço de amigo. Impressionante. O Ricardo Salles, o pessoal tá falando aqui, inclusive, que o Jeb Júnior aqui, o Nunes xingou o Boulos de vagabundo, invasor de terra, só ódio. Mas ele fez essa encenação, até mesmo porque do lado ali estava o Ricardo Salles, do lado do Mário Frias estava o Ricardo Salles. Daí o único vídeo que saiu, né, depois eu até coloco a publicação do Mário Frias, mas olha aqui, Mauro, esse vídeo aqui, ó, foi o vídeo que o Nunes soltou. Gente, olhem a cara do coronel aí, do ex-presidente da Sabesp, né? É do lado do Nunes, é muito constrangedor. Do CEAGESP. Definir aqui o coronel Melo Araújo como pré-candidato à vice da chapa. Agradecer o PL pela confiança, por caminharmos juntos, agradecer o presidente Valdemar da Costa Neves, o presidente Bolsonaro, agradecer o vereador Isaac, presidente do diretório municipal e todos que integram esse grande partido, né, coronel Melo? Com certeza, um prazer poder estar aqui representando o PL para nós deixarmos São Paulo melhor ainda. A gente vai avançar mais ainda. Muito obrigado ao presidente Valdemar, ao presidente Bolsonaro, a todos que apoiaram a nossa candidatura. É isso aí. Lindo evento aqui, evento da democracia, e a gente caminhando juntos para poder continuar fazendo um belo trabalho em São Paulo e tirar invasor, dissimulado da frente, proteger São Paulo. Valeu! O cara não faz nenhuma referência ao Nunes, que é o candidato a prefeito. Não faz e não fez na postagem, quer ver? Eu vou colocar aqui também. Ele foi totalmente ignorado. Então, isso é o clima. Eu tenho falado, inclusive, com pessoas que estão atuando nas campanhas. E, assim, a grande questão, o Nunes, ele cometeu um erro, que foi um erro crucial para a candidatura dele, né? Que foi justamente... Eu acho que o que jogou a pá de cal foi aquele erro que ele cometeu no UOL, né? Negando a existência de um documento, de um boletim de ocorrência, de agressão. Daí ele foi tentar justificar e a emenda saiu pior que o soneto, e daí ele passou a polarizar, olhem só, com a Tabata Amaral, né? Então ele está saindo daquele núcleo. Eu acredito, viu, Azenha e Mauro, a próxima pesquisa ele já vai aparecer atrás do Marçal. Aqui está a publicação, só colocar aqui para a gente ver, ó, do Melo Araújo, né? Que é uma publicação no Instagram, que também é um videozinho aí, não foi feito só com imagens, mas aí, ó, convenção do PL, mais um passo dado rumo à vitória. Agradeço ao nosso presidente Bolsonaro pela confiança e com tranquilidade falo que não irá se decepcionar, pois faremos a diferença na vice-prefeitura da cidade de São Paulo. Ele não cita o Nunes, gente. É uma coisa incrível, porque assim, é o vice fazendo campanha para vice, não para o prefeito. Viu? O que impressionou todo mundo lá atrás, e que achava até que o Nunes era o favorito? Porque eles conseguiram montar uma frente ampla da direita, né? Exato. Então, eles juntaram toda a direita e teriam, naquele momento, isolado o Boulos. O problema é que a extrema-direita, o bolsonarismo, me parece ter muita dificuldade de participar de frente amplas da direita em que não sejam eles a cabeça, né? Em que deem o tom. E o Nunes é isso, né? O Nunes não é um cara de extrema-direita, o Nunes é um picareta, é um político, ele tem muito mais cara de centrão do que de extrema-direita. Então, ele está tentando vestir o paletó da extrema-direita com essas frases, mas todo mundo sabe que ele não é da turma, né? Então, tá feia, tá ruim a coisa, hein, Azenha? Acho que vamos livrar desse Nunes aí, do jeito que a coisa vai, não sei. E o Datena, gente? Mauro Lopes e Plínio, e o Datena vai desistir de novo, gente? Pois é. Como é que está a situação do Datena, hein? Porque ele tem impacto se ele desistir. Tem.
Então, o Datena ontem ele soltou uma que foi ótima, viu, Azen? Aliás, a situação da extrema-direita, esses dias eu vi você comentando em relação ao trumpismo, né, a dificuldade que o Trump tem de chegar um pouco mais para o centro, e aqui também o Nunes, né, ele está nessa situação, ele é do centro e tenta pegar os extremistas e eles não querem, mas o Datena está impondo algumas condições, e ontem ele soltou uma que foi ótima. Se até o Biden pode desistir, por que eu não posso? Então, quer dizer, já sinalizou que não vai levar adiante essa candidatura, né? Eu acho que o bolsonarismo vai com o ladrão de banco, hein, gente? Também E aí bastante. eles são muito no radical, é aqueles erros, né, Mauro, que eles cometem. Quer dizer, não é que é erro, está no sangue deles, né? Tá no sangue. Eles não conseguem formar frente. O Mauro falou perfeito. Eles não conseguem formar frente porque eles querem controle total e adulação total ao mito. Por outro lado, parece que tem uma percepção, e nós vamos testar isso nessa eleição, de que a jornada rumo ao centro, né? Então, a jornada da extrema-direita, não é que eles vão virar de centro, mas na direção da direita tradicional, que isso não agrada o eleitorado deles, de que eles precisam se manter radicais para manter o eleitorado fiel. Né? Carne crua, todo dia. Oi? Precisa da carne crua todo dia. O Pablo Marçal dá carne crua. O Nunes é uma figura apagada. Ele não joga aquela carne crua pro povo assim. E isso é um risco, né, gente? Eu acho que é uma coisa muito ruim, um momento muito ruim que a gente está vivendo politicamente, porque o que acontece? O Marçal, ele é mais radical, né, mais extremista, mais fundamentalista do que o próprio Bolsonaro. Então, assim, como essas pessoas que foram ceivadas aí pelo bolsonarismo, todos esses, eles não vão para a direita, eles vão mais para o extremo. Então, a chance de surgir figuras como o Pablo Marçal e subir na estrutura política é uma coisa, assim, real e preocupante que a gente vive, viu? Sim, claro. Imagina esse sujeito com poder, pelo amor de Deus. Até porque, né, Mauro e Plínio, nas redes sociais, que são grandes propulsoras, pelo menos no início de candidaturas, quanto mais loucura você fizer, mais like e compartilhamento você tem. O cara com um discurso de bonzinho não vai para frente na rede social. É um discurso ameno, não vai. A rede social é carne crua, porque o engajamento é gerado pelo ódio, né?